Oiê, eu sou a Grazi e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dieta, emagrecimento e saúde mental. Se esses são assuntos que te interessam, já pega o teu cafezinho, sem derrubar igual eu acabei de fazer. Já pega o teu cafezinho e vamos conversar. E hoje eu vim acompanhada desse café, dessa água, para conversar com você sobre uma dificuldade. E eu preparei é como se fosse uma carta para mim, sabe? Uma carta que eu gostaria de direcionar para todos os pacientes que já foram meus pacientes e que continuam sendo, para todas as pessoas que me seguem e que já tiveram trocas aqui comigo, e para todos os meus mestres que me ensinaram muito do que sei, que me direcionaram para ser a profissional que eu sou hoje e que me mostraram os degraus por onde eu poderia seguir essa subida, que é trabalhar com comportamento alimentar. Então, vamos lá. Acho que é importante dizer que o meu papel como nutricionista é de ajudar pessoas com suas preocupações em torno da comida, do peso e da imagem corporal. Esse é o tipo de pessoa, é o tipo de dor, é o tipo de dificuldade que eu ajudo. Não importa o formato que vem. E eu tenho algo a dizer sobre isso, que fica aí que daqui a pouquinho eu vou abordar melhor. Mas são pessoas que têm preocupações em torno da comida, peso e imagem corporal, tá? Eu não vou chamar aqui especificamente de transtornos alimentares, de comer emocional, de compulsão alimentar, de comer transtornado. São pessoas que sofrem por causa da sua relação com a comida, por causa do peso e por causa da imagem corporal, tá? E o que eu faço para ajudar essas pessoas? O que eu faço para ajudar essas pessoas é direcionar elas para conquistarem um estilo de vida. E por que estilo de vida, gente? Porque estilo de vida é aquilo que você começa e que você continua. Todo mundo tem um estilo de vida. Todo mundo tem. Eu não tenho um estilo de vida. Você tem. É o seu jeito de viver, é o seu estilo de levar a vida. Esse é o estilo de vida. Todo mundo tem. O que eu ajudo essas pessoas que sofrem com a comida, com o corpo, com o peso, é a terem um estilo de vida que seja saudável, para elas cuidarem de si mesmas de uma forma possível, vida real, da forma que puderem, com bons efeitos na saúde mental e bem-estar físico. Gente, é isso, tá? E eu podia terminar o vídeo agora e tava um ótimo merchan, só que não é um ótimo merchan. E foi isso que eu fui descobrindo ao longo do tempo, e que tudo bem, o consultório tá legal, eu tenho pacientes, isso mantém a minha vida, a vida da minha família, me sustenta financeiramente, mas isso aqui, do jeito que eu falei para vocês, não traduz o que essas pessoas sentem. Isso aqui que eu falei para vocês traduz o que eu e esse monte de livros aqui, o que eu e os meus mestres e as pessoas que me inspiram e que eu admiro sabem sobre esse sofrimento das pessoas. Aí eu te pergunto, se você é uma pessoa que apresenta um sofrimento com a comida, o corpo e a imagem corporal, o que te levou a fazer a tua primeira dieta? Sei lá, quando você tinha 15, 12, 9 anos de idade. Qual foi o motivo que te levou a fazer a primeira dieta? Tempo para você responder, e eu vou te dizer o que 80% ou mais dos meus pacientes me respondem, porque queriam emagrecer. O que levou e o que leva a massiva maioria das pessoas a buscarem ajuda é o desejo social de emagrecer. Isso é uma verdade. A gente não tem como fugir disso. É vida real. Quando eu falo pra vocês, vida real, vamos aceitar a realidade, vamos entender o que tá acontecendo, eu também, como profissional, preciso aceitar essa realidade. O motivo que me levou, inclusive, a fazer a minha primeira dieta quando eu era adolescente foi, inclusive, este. Eu queria emagrecer. Eu queria estar mais magra, eu queria ficar mais magra. Só que eu levei zilhares de anos, mas eu levei muito tempo mesmo e muita bufetada para entender que esse desejo de emagrecer
ele não estava pautado no que eu realmente precisava e muito menos era um desejo que eu estava atendendo de forma sustentável e saudável. Porque eu caí nas mãos de revistas, de dietas da moda em si, caí na mão de profissionais antiéticos mesmo, sabe? Que me diziam, olha, assim, ó, não vou nem listar aqui. Eu já ouvi tanta coisa sobre emagrecimento, gente que, assim, podia fazer um livro só com os absurdos que eu já ouvi sobre isso. E eu nunca caí nas mãos de alguém, como paciente, alguém que realmente me acolhesse e que me ajudasse a fazer isso aqui. Um estilo de vida saudável, cuidando de si da melhor forma que for possível, vida real, com bons efeitos na saúde mental e bem-estar físico. Não encontrei. O que eu encontrei foi uma lista de proibições, de comidas que eu não poderia comer. E eu tô falando eu, gente, mas assim, eu e metade das pessoas que buscam e que encontram esses profissionais. Não só profissionais que estão dentro de um consultório. Quando eu falo profissionais, gente, também são pessoas que escrevem artigos para blog, que dão entrevistas para televisão, que escrevem para revistas, né? A gente não tem mais tanto isso hoje, mas na minha época tinham revistas que se chamavam, né? Que tinham títulos apelativos que ensinavam a dieta dos famosos para perder X quilos em tanto tempo, o que a fulana faz para perder 10 quilos em 14 dias. Era esse tipo de coisa que aparecia na capa das revistas. E foi sim escrito por um profissional. Muitas vezes um profissional da nutrição, mas muitas vezes foi escrito por um profissional da saúde de modo geral. Então, é isso que vem acontecendo, é isso que acontece e é isso que vai seguir acontecendo. E qual que é o problema que eu preciso resolver e que eu vou assumir um risco de resolver isso de uma forma, é que enquanto a gente não conversa com a maioria, a gente só ajuda a minoria. Se eu estou conversando somente com vocês que me acompanham aqui, que já têm um certo, uma certa trajetória, talvez terapêutica com a comida, que já conseguem entender que, olha só, eu ajudo pessoas com suas preocupações em torno da comida, peso e imagem corporal, a conquistarem um estilo de vida saudável dentro de si. Vocês vão olhar para isso e vão falar assim, nossa, maravilhoso, é tudo que eu quero. Mas e as pessoas que, assim como eu, 15 anos atrás, 20 anos atrás, fui buscar uma dieta de revista, dessas revistas da época da moda para emagrecer, o que essas pessoas estão recebendo? Elas não estão recebendo esse tipo de mensagem. Elas estão recebendo mensagem do tipo, emagreça aqui, emagreça já, emagreça fácil, emagreça definitivo. Entendem o problema social da coisa? O problema macro da coisa? E como é que a gente resolve isso? Vamos seguir pensando aqui juntos. O que eu vejo são pessoas se cobrando por não estarem fazendo as coisas direito, dizendo que deveriam comer de um jeito específico, envolvidas em comportamentos de tudo ou nada. Então, quando estão em um momento onde não dão conta de seguir as regras impostas, se sentem mal sobre si mesmas. É isso, você tá lá, você tá insatisfeita com seu corpo, você quer emagrecer e você busca ajuda. Essa ajuda vai ser dentro das suas possibilidades. As suas possibilidades podem ser de contratar um profissional? Sim, mas essa é uma visão bastante elitista da coisa, porque a maioria das pessoas vai buscar onde? No Google, no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, no TikTok. Vai ser lá que elas vão buscar informações. E lá elas aprendem o quê? Carboidrato engorda, carboidrato faz mal. Pão, meu Deus do céu, nunca coma pão. Se você comer um pão, você está pondo tudo a perder. É isso que as pessoas escutam. É isso que as pessoas recebem como regras impostas. Tá, então eu entendi. Se eu quero emagrecer, eu tenho que seguir essas regras. E toda vez que eu tento seguir essas regras, mas eu não dou conta de segui-las, porque, pasmem, são regras que foram feitas para não serem seguidas, toda vez eu vou me sentir pior ainda comigo mesma, mais incapaz, mais insuficiente, mais incompetente. Porque, poxa, é tão simples parar de comer pão, né? Mas vamos pensar. Do ponto de vista da saúde mental, eu vejo essas mesmas pessoas tão estressadas em volta da comida, mesmo quando outras áreas da vida andam muito bem. Eu já acompanhei pacientes assim, que estavam
maravilhosamente bem nas suas carreiras, tinham uma família assim que dava muito suporte, mas com a comida o assunto era outro. Era uma sensação de incompetência, uma sensação de cobrança excessiva, de que não dão conta disso. E aí, gente, não tem como. Não tem como. A comida é pra ser uma coisa que você faz o tempo todo. Você toma café da manhã? Espero que sim, né? Você almoça, você lancha à tarde, você janta, você ceia. Você tá o tempo todo comendo, no mínimo, tá? No mínimo, você vai comer 2 vezes ao dia. No mínimo, tá? Isso se você tiver uma estrutura alimentar bem mal distribuída. Uma rotina alimentar que você só come 2 vezes ao dia. Você vai comer 2 vezes ao dia. Idealmente. É uma coisa que você faz todos os dias. Mais de uma vez por dia. E essa vai ser uma coisa estressante na sua vida? Uma coisa que você sente que não dá conta de fazer? Gente, não tem como. Mas vamos lá, sigam aqui comigo. É como se a comida, fosse um ponto de extrema rigidez e cobrança. É isso. Você leu lá no blog da não sei quem que você precisava cortar o pão, que você não pode mais comer nada de doce e que, meu Deus do céu, arroz. Credo. Não como arroz. É uma confusão enorme. Como eu posso simplesmente não conseguir dar conta da minha alimentação? Do meu cuidado com o meu corpo, da minha gestão do peso corporal. É isso que passa na cabeça das pessoas. É isso que eu vejo muitos pacientes chegando para mim, de histórico. É como pode eu não conseguir cuidar da minha comida, do que eu vou comer, do que eu vou escolher comer? Como pode? Mas aí é que entra o ponto. Como resolver essa situação? Quais são as habilidades que eu preciso para dar conta? E o que essas pessoas encontram de resposta? E se você for procurar, você vai encontrar também? Força de vontade. Ah, tá, é que eu não tenho força de vontade o suficiente. É que eu não sou muito esforçada. Amada, eu conheço pacientes que passaram 20 anos, 30 anos, 15 anos fazendo dieta. Se isso não é força de vontade, a gente tem que entender melhor o que é então. Vontade, vamos pensar em vontade. Essas pessoas, assim como eu lá atrás, tá? O que eu queria, qual era a minha vontade, qual era o meu desejo? Eu queria emagrecer. E eu queria muito. Eu queria demais da conta. Eu queria a beça. A força dessa vontade era muita. Então, o que mais precisa se a força da vontade é muita? Se eu quero muito me dar bem com essa pessoa, se eu quero muito me relacionar bem com essa pessoa, significa que eu vou me relacionar bem com essa pessoa? Provavelmente não. Porque não é só a força do desejo, a força da vontade, a força de vontade que conta. Tem muitos outros fatores, mas zilhares de outros fatores. E muitos deles que inclusive não dependem de você. Mas vamos continuar aqui no negócio. A força de vontade, ela pode sim ser aplicada para curtos períodos de tempo. Mas a alimentação, a saúde física e mental, definitivamente não requerem atitudes de curto prazo. Não. Não é possível seguir regras alimentares para sempre sem que isso esteja profundamente alicerçado na escuta ao corpo e suas necessidades. Você até pode ter regras. Você pode, e é bom que tenha, porque a gente precisa, sim, de regras de convívio social, regras de conduta com a comida, critérios para escolher a comida. Acho que sim, é importante que tenhamos regras, mas elas têm que estar alicerçadas no que o seu corpo precisa, nas suas necessidades e o seu estilo de vida, as suas possibilidades. Se não estiver alicerçado nisso, é só uma regra externa imposta a você. Se alguém te diz que você não pode comer carboidrato, é só uma regra imposta a você. Ok? Espero que esteja fazendo sentido. E escutar o corpo não é só escutar a fome, mas também nossas vontades, desejos, predileções, cultura, afetos e contextos. Não há como considerar um corpo que só exerce funções vitais, só respira, só se move, só trabalha, só paga contas. Um corpo sempre será indissociável, inseparável do que esse mesmo corpo sente, formando indivíduos únicos. O seu corpo, ele não é só uma máquina de sentir fome e de atender a fome, e de trabalhar, e de acordar, e de dormir, de levantar, de ir ao banheiro. Não é. Definitivamente não é. Esse corpo abraça e precisa de colo, precisa de pele, precisa de carinho. Esse corpo precisa de descanso, de relaxamento, de lazer, de afetos, de prazer.
de prazer, inclusive de comer, né? Porque é gostoso comer mesmo e gostar de comer não é um problema. Inclusive, uma coisa importante, tá? De falar de corpo. Essas vontades e esses desejos nunca são só do indivíduo, mas do todo, de onde ele está. Aqui, em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde eu moro, a gente não tem a cultura de comer barata. Mas, em alguns países isso é comum. Em algumas regiões isso é comum. Barata, acho que, não sei, mas grilo, insetos de modo geral. No Brasil, inclusive, existem algumas regiões do nosso país em que é comum comer grilo. Comer grilo não, desculpa. Comer insetos, a tanajura, né? Mas aqui não é comum. Então eu nunca posso pegar um indivíduo e isolar ele do mundo, da sua cultura e do seu contexto. E eu também não posso desconsiderar que esse indivíduo faz parte de uma sociedade quando eu converso com ele sobre emagrecimento. E esse foi um dos aprendizados mais duros que eu tive que ter nesses últimos anos. Dessa forma, todos ficam confusos sobre qual é a melhor forma de comer e sentem que não são bons nisso e que nunca serão capazes de seguirem regras que muitas vezes eles mesmos impuseram ou que ouviram de alguém que deveriam seguir. O resultado final é você se sentindo um fracassado. Eu sei que muitos colegas meus psicólogos vão concordar comigo que sentir-se um fracasso é um fator de risco enorme para a saúde mental. Quando eu trago o termo relação com a comida, é isso tudo que está incluso. E é por isso que ter uma boa relação com a comida não impacta somente a sua alimentação, mas sim a sua vida como um todo. Quando você sente que não é capaz de ter as suas comidas preferidas em casa, é como se você não pudesse confiar em si mesmo diante da comida. E o contrário de uma boa relação com a comida é a sensação de impotência diante da comida. Dessa forma, a impotência diante da comida não é o inverso do controle, mas sim da boa relação. A gente precisa entender que para eu ter uma boa relação com a comida, eu não vou controlar a comida. Uma coisa não é o inverso da outra. Para eu ter uma boa relação com a comida, eu preciso levar em consideração todo esse contexto que eu acabei de apresentar. E eu sei que parece complexo, parece difícil, é muito desafiador mesmo. E justamente por parecer complexo, é que esse é um apanhado teórico que está nas mãos de profissionais sérios. A gente sabe disso tudo, a gente sabe do impacto da alimentação e da relação com a comida na sua saúde mental. Agora, vamos voltar. Por que você fez a sua primeira dieta? Por que você fez a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta dieta? Provavelmente você não fez isso porque você entendia que precisava levar em consideração seus afetos, a sua cultura, os seus desejos. Não, você fez a sua primeira dieta, buscou ajuda pela primeira vez porque você queria emagrecer. Precisamos praticar a habilidade de, diante das comidas que gostamos, sermos capazes de aproveitarmos, desfrutarmos e ficarmos satisfeitos com o suficiente. Suficiente esse que é a quantidade adequada do alimento para aquele momento, dentro daquele contexto. E não uma nova regra impossível de ser seguida sobre quantidades a serem seguidas que provavelmente não tem nada a ver com o que o seu corpo precisa. Por muitos anos você cresceu ouvindo esse discurso de que deveria se controlar, que não poderia confiar em si mesmo e no seu corpo. Hoje você vai ouvir uma nova possibilidade, um caminho totalmente diferente. A minha dica é, ao invés de entrar em mais uma dieta da moda, descubra o seu próprio estilo de se alimentar bem. O mais importante aqui é que para essa mensagem chegar nesses 80% das mulheres que começaram a sua primeira dieta lá com 9, 12, 15, 16 anos, 20 anos, as mais tardias, a gente precisa falar sobre o desejo social de emagrecer. O que essas pessoas querem resolver, que é urgente, é o emagrecimento. E por muito tempo, quem me acompanha aqui nas redes sociais vê e sabe o quanto que eu defendo que a gente não ande de mãos dadas com a indústria do emagrecimento, que a gente não ande de mãos dadas com a indústria da magreza,
que a gente não ande de mãos dadas e que a gente não faça mais pressão estética em cima das pessoas. Então, como conversar com essas pessoas? Como comunicar essa oportunidade de ter uma melhor relação com a comida com essas pessoas que estão sofrendo urgentemente querendo emagrecer e buscando soluções de emagrecimento? Como é que eu posso me conectar e me comunicar com a menina de 15 anos que quer emagrecer, de 14 anos que quer emagrecer para entrar no vestido de 15 anos? E mostrar para ela que ela até pode querer continuar emagrecendo, que esse é um desejo sim social, esse é sim um desejo que nasce de um lugar da pressão estética, mas que ela pode elaborar esse desejo, ela pode pensar melhor sobre esse desejo, ela pode entender que parte desse desejo é dela, que parte desse desejo não é dela. E como é que a gente conversa com um indivíduo que está morrendo de culpa porque não consegue ter uma boa relação com a comida e não se sente capaz de comer o suficiente e nos últimos anos engordou bastante? Como é que a gente conversa com essa pessoa que passou os últimos anos da pandemia, do isolamento social, que passou esse período engordando porque não tinha uma boa relação com a comida ou porque passou a fazer menos atividade física e que agora está buscando ajuda para emagrecer? Talvez essas pessoas que eu estou mencionando aqui não saibam ainda que elas não têm uma boa relação com a comida. Talvez elas não saibam disso. E talvez elas nunca acessem esse conteúdo porque a gente não está conversando na mesma língua, a gente não está falando a mesma língua. É preciso ter e é preciso desenvolver uma conversa crítica sobre emagrecimento. Mas a gente não vai ter conversas críticas sobre emagrecimento se a gente ficar tentando mudar o nome das coisas. Eu venho dizendo isso desde 2019. Eu fiz um post no Instagram falando sobre como a gente precisa mudar as coisas ao invés de só ficar querendo mudar o nome das coisas. Algumas pessoas que buscam emagrecer vão realmente emagrecer, outras pessoas não vão emagrecer. Algumas pessoas estão buscando emagrecer e têm fatores que podem realmente contribuir para a sua saúde e levarem ao emagrecimento por consequência. E outras pessoas podem simplesmente começar a cuidar melhor da sua relação com a comida e o corpo e não emagrecerem. Ou não perderem peso, mas emagrecerem. Os desfechos são inúmeros. Mas como conversar com quem só quer emagrecer? Como se apresentar como uma solução de cuidado para quem tem esse desejo urgente? Existe eu vi isso num blog em inglês, tá? Agora eu vou tentar traduzir aqui na minha cabeça. Mas era mais ou menos assim a frase. Se você está inconformado com alguma coisa, alguma característica sua, mude. Se essa sua característica não pode ser mudada, aceite. E se essa característica é socialmente indesejável, esconda. Esconda com todas as forças que você puder. É uma frase dura da gente ouvir, né? Uma frase que dói, assim, e faz a gente querer mudar o mundo inteiro para que ela não seja real, mas ela é real. A gente tem que, ao mesmo tempo que a gente atua e que a gente questiona a pressão estética, os ideais de beleza, o culto à magreza, a indústria da magreza, a indústria da beleza, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente precisa oferecer soluções para essas pessoas que querem mudar, que querem emagrecer por uma pressão social, sim, com certeza por uma pressão social, muitas dessas pessoas, talvez por uma pressão médica também, mas elas querem muito, com todas as forças, encontrar uma solução. E enquanto não houver uma solução, um espaço seguro para se falar sobre o desejo de emagrecer e talvez oferecer recursos que possam levar ao emagrecimento por consequência, enquanto não houver esse espaço seguro, essas pessoas vão
para o mesmo lugar dessas regras sem noção e para esse lugar de sensação de fracasso, de que você não dá conta, de que você não consegue. Porque sim, são regras e são dietas que foram feitas para dar errado. E enquanto essa for a única solução para essas pessoas que buscam emagrecer, que desejam emagrecer, a gente está falhando muito como profissionais da saúde. Porque a gente não oferece esse lugar seguro para essas pessoas. Então é com tudo isso na cabeça que a partir de agora eu vou experimentar uma conversa clara, uma conversa direta sobre esse desejo. A gente vai falar aqui nesse perfil, eu vou abrir espaço nesse perfil para que ele seja um espaço seguro para mulheres que querem emagrecer. E não, nunca vai ser um espaço que eu vou te prometer perder 7 quilos em 7 dias. Nunca vai ser um espaço onde eu vou te dar os 5 alimentos milagrosos para você emagrecer. Nunca vai ser um espaço onde eu vou te falar os 5 piores alimentos de quem quer emagrecer. Nunca vai ser um espaço para eu te culpabilizar, para eu gerar mais culpa e mais frustração em cima das tuas escolhas alimentares. Não vai ser um espaço de impor mais restrições, mas sim um espaço seguro para falar, olha, você quer emagrecer? Ok, então vamos fazer isso de um jeito que não trave uma guerra com o seu corpo. Se você topa não travar essa guerra, você pode continuar aqui, que esse vai continuar sendo um perfil contra a indústria da magreza, contra a indústria da dieta. Aqui a gente aceita, a gente entende, a gente dá lugar a todos os tamanhos, todos os tipos de corpos, todos mesmo, todos eles podem desejar emagrecer. Oi de novo. O vídeo acabou ficando cortado e eu gravei ele naquele dia com meu coração mesmo, sabe? Eu tinha preparado um texto, mas eu falei com emoção naquele dia e deixei sair exatamente como eu estava me sentindo e como que aquele momento era significativo para mim. E agora eu vim despedir, né, encerrar esse vídeo adequadamente e aproveitar para trazer alguns recados importantes de encerramento. Eu vou continuar entendendo e defendendo que a gente precisa fazer uma mudança social em relação à pressão estética, que é um dos principais motivadores do desejo social de emagrecer. Eu entendo isso e eu sei, porém, não é com a mudança individual, não é com o fechamento de portas que a gente vai resolver o problema. Pelo menos no último 1 ano e meio, eu estudei profundamente sobre tecido adiposo, sobre fígado, esteatose hepática. É claro que são conteúdos que eu já conhecia desde a faculdade e na prática clínica, mas eu me debrucei sobre eles. E eu vou contar assim para vocês que não tem como a gente fechar as portas para o desejo de emagrecer. A gente precisa cancelar o link que a indústria da magreza fez com o emagrecimento. A gente precisa cancelar o link do culto à magreza com o emagrecimento. A gente precisa cancelar o link de que o corpo é uma massinha de modelar que a gente pode simplesmente moldar como a gente quer. E voltar a encontrar um link, né, e construir um elo forte do significado que nunca deveria ter se perdido. Que o emagrecimento ele pode ser uma consequência de um processo de cuidado nutricional, de um processo de cuidado à saúde. E é isso que esse manifesto propõe. Eu agradeço por tu ter assistido até aqui e espero que tu possa acompanhar os conteúdos que eu preparei para esse perfil, né, e nesse lugar, aqui e nas outras redes também. E seguimos então juntos com essa intenção de falarmos com a maioria para a gente parar de ajudar só a minoria. Nutricionista aprimorado em transtornos alimentares, ele tem que estar em todos os lugares. Tá bom? Um beijo e até!